Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Como vocês estão? Por aqui tá tudo bem. Eu sou Bárbara Vilaverde, seja bem-vindo. Fique à vontade. Eu sempre trago conteúdos e reflexões sobre o nosso desenvolvimento. Eu sou terapeuta holística, sou coordenadora de RH, então trabalho com pessoas há muitos e muitos anos e sempre trago aqui a minha contribuição de temas que eu esteja vivendo, estudando, refletindo, vivenciando ou vendo, né, nos meus atendimentos ou enfim nas pessoas que eu vou tendo contato por aí. E um tema que me pegou bastante nesse mês passado e eu gostaria de trazer aqui de reflexão. Eu tinha até anotado, né, nos meus rascunhos aqui do vídeo sobre ciclos, mas não é bem sobre ciclos que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar sobre ritmos, né? E o que seria isso, né? Sobre que aspecto que eu gostaria de falar sobre ritmos e talvez ciclos, no aspecto de qual é o ritmo melhor para o nosso desenvolvimento, para o nosso momento atual e para a nossa vida. O que seria esse ritmo? Seria o tempo das coisas, o tempo da vida, como que esse tempo impacta nas nossas escolhas e nas nossas decisões. E eu já vou dizer isso por quê para vocês. Para quem me acompanha aqui no canal, eu vivi um tempo na Austrália e estou de volta no Brasil já fazem 4 meses agora, né? Tá fazendo 4 meses. E na Austrália, a gente tinha um ritmo para as coisas, né? Um ritmo externo. Lá as coisas funcionam na semana, geralmente tu recebe teu salário na semana, tu paga as tuas contas, aluguel na semana, academia na semana, e enfim, né? Então a tua vida ela gira num ritmo externo, num ritmo social, semanal, né? Então tu tem preocupações semanais, tu tem decisões semanais. Eu costumo dizer que as coisas lá acontecem muito mais rápido, talvez por esse ritmo externo, porque de uma semana para outra a tua vida muda completamente. E aqui no Brasil já é diferente, as coisas são mensais, né? Tu recebe teu salário mensal, tu paga teu aluguel mensal, as tuas contas, luz, água, tarará, tudo mensal. Então as coisas elas levam um tempo para serem processadas a mais do que eu tinha de realidade lá na Austrália. E quando cheguei aqui no Brasil, eu senti muita diferença desse ritmo externo, né? Como eu adapto o meu ritmo interno ao meu ritmo externo. E muito provavelmente, quando eu cheguei na Austrália, eu devo ter sentido o contrário, né? As coisas lá muito mais rápidas, né? Externamente, do que internamente, né? Do que o meu ritmo interno, do que eu estava acostumada aqui no Brasil. Mas para além disso, né, desse ritmo externo, eu também percebi aqui, quando eu cheguei, as pessoas num ritmo interno muito mais acelerado. Eu percebi as pessoas ansiosas, com crise de ansiedade. Não que eu não tivesse essas questões lá na Austrália, tá, gente? Também tinha problemas de emocionais, mentais e também, né? Mas a minha visão de o que eu visualizei aqui no Brasil. Eu percebi as pessoas mais apressadas, estressadas no trânsito, ansiosas, com crise de ansiedade, tomando medicação. Então eu percebi que parecia que o ritmo externo era um, mas o ritmo interno das pessoas era outro, totalmente diferente. Né? E uma desassociação, talvez, desses ritmos. E aí, desde então, eu venho numa tentativa de ajuste meu, né? De qual ritmo é o melhor para minha vida neste momento, né? Será que eu consigo pegar o ritmo da Austrália e enfiar aqui no Brasil? Não, não consigo, né? Não tem como viver minha vida toda da semana aqui no mês, né? Dependendo das condições que eu quero viver. Tá, mas eu tenho que abrir mão de todo o meu ritmo da Austrália para ficar aqui no Brasil? Não, talvez não. Né? Então, essa sabedoria aí de adaptação do que eu desejo manter e do que eu não desejo manter, né, do que eu devo e preciso me adaptar, então eu estou aí nesse desafio. E aí eu fiquei refletindo e gostaria de trazer, e quis trazer esse tema aqui, para que você também pudesse se perceber daí, né?
quando a gente fala de ansiedade, assim, muito superficialmente falando, assim, de uma forma muito simplista, né, a gente fala que a pessoa que vive em ansiedade é a pessoa que está além do seu tempo, né, vive com a mente para além do seu tempo. Então, a vida está acontecendo aqui agora, a pessoa está lá na frente, pensando no amanhã, pensando no depois de amanhã, no mês que vem, está sempre acelerada referente ao seu ritmo, ao ritmo daquele momento, né? Então a pessoa está sempre lá, além, sempre além. E quando a gente fala, né, da pessoa depressiva, né, de novo, muito simplista o termo, mas para dar uma explicação, é como se a pessoa vivesse para trás, né? Vivesse sempre para o que já aconteceu, para o que já passou, vivendo lá no passado, nas suas dores, nos seus remorsos, nas suas culpas, enfim, naquele lugar de para trás. Então a pessoa, quando ela está depressiva, ela está para trás, quando ela está ansiosa, ela está para frente, mas ela não está no presente, né? E isso eu acho que é a principal sabedoria, né? A gente viver no presente. E, gente, né, eu sei que isso não é uma novidade, acho que qualquer religião, qualquer doutrina, qualquer estudo que vocês forem fazer de desenvolvimento vai trazer essa sabedoria, né, de que a gente precisa desenvolver o momento presente. Acho que quando eu comecei a estudar yoga e meditação, isso ficou muito evidente, muito forte, né? Porque com a meditação e com o yoga a gente traz bastante essa verdade, né? A gente traz bastante esses conceitos e coloca bastante luz nessa informação, porque eles entendem que isso é uma questão muito importante. Então, a gente manter com a cabeça no presente, com o coração no presente, vivendo o aqui e agora, vivendo o hoje. E eu sei que por vezes isso não é fácil, né? Por vezes não, por várias vezes isso não é fácil, porque a gente tem muitas coisas que a gente vai acontecendo na nossa vida, que a gente espera que aconteça, muitas preocupações e também muitas coisas que a gente já viveu, né? Tem uma bagagem que a gente já passou. Então a gente fica oscilando entre esses dois lugares, né? E o que a gente precisa observar e se organizar é tá, eu tô muito lá ou eu tô muito cá, então volta. Aqui agora é o único lugar onde eu posso tomar uma decisão, onde eu posso fazer uma mudança, onde eu posso mudar o meu caminho. Não é nem no passado e nem no futuro. O lugar que eu posso fazer alguma coisa pela minha vida é no presente. Então, que eu esteja cada vez mais no presente, né? Que eu faça esse exercício de começou minha mente a viajar muito, não volta, vamos aqui, coloca os pés no chão, quando eu fazia a travessia, que era um programa que eu fazia de desenvolvimento, há uns anos atrás eu tinha esse programa, um dos exercícios que eu sempre tinha de proposta para as pessoas que faziam o programa comigo era fazer eu dizia que era, nem me lembro mais o nome que eu chamava, mas era 2 minutos de 2 minutos, 2 minutinhos de alguma coisa, não me lembro. Mas era a pessoa pegar 2 minutos, eu dizia, conta, coloca no relógio, coloca no despertador aí do celular, pega um chá, um cafezinho, ou não precisa pegar nada, mas para por 2 minutos e olha pela janela, se tu mora num apartamento, se tu mora em casa, vai ali no pátio da tua casa, coloca o pé no chão, mas fica 2 minutos sem mexer no celular, sem nada, só assim, ó, admirando alguma coisa na natureza. Observa uma flor, ou um pássaro, ou uma árvore, 2 minutos observando a natureza, todos os dias. Todos os dias tu passa 2 minutos observando a natureza. Gente, nunca tive um caso de alguém que não tivesse 2 minutos para parar e viver o seu momento presente. Nunca foi. A pessoa pode me dar qualquer outra desculpa, menos que não tenha esse tempo. E isso vai fazendo com que a gente aterre, vai fazendo com que a gente chegue para agora, vai trazendo a gente para o momento presente. Eu sempre dizia, né, não subestimem o poder desse exercício, mas esse exercício ele é muito eficiente. Não no primeiro dia, não no segundo dia, mas uma semana depois, fazendo 2 minutos todos os dias, você vai notar a diferença de um centramento melhor, talvez uma mais atenção, talvez não tanta agitação. E se você fizer o mesmo, então melhor ainda, né? E se você meditar, né, que nem eu digo, daí já evolui para uma meditação, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, você vai perceber a diferença, tenho certeza, no seu ritmo interno, nessa adaptação ao ritmo externo,
na sua presença, no aqui e agora, né? Então, por vezes a gente está totalmente desconectado e não sabe nem o que fazer para conectar. Então, ações simples, né, como contato com a natureza, ficar em silêncio por 2 minutos, né, ou se puder meditar, meditar por 5 minutos, fazer um exercício de presença no corpo. Isso são ferramentas que nos ajudam a equilibrar esses ciclos esses ritmos quando eles estão muito fora, né? E vai nos ajudando a ter cada vez mais presença e percepção do ritmo, né? De quando a gente tem que dar uma acelerada, porque às vezes a gente está muito lento em relação ao ritmo da vida, né? A vida está ali nos cobrando um ritmo, nos cobrando entrega, nos cobrando movimento, e a gente ali empacado de não quero sair, não quero andar, a vida querendo que tu engate a marcha, a quarta marcha, e a gente ali na primeira marcha, andando a 20 por hora, sendo que a estrada é uma estrada de velocidade que a gente deveria estar 100 por hora. E às vezes a vida dizendo que a gente tem que dar uma freada, tem que dar uma reduzida, tem que parar no acostamento para trocar o pneu e a gente ali andando com o pneu esfolado. Então esses exercícios de presença nos ajudam a observar esse ritmo, né? Ninguém aqui gosta de ficar sendo puxado pela vida ou empurrado pela vida, né? A gente não gosta de ficar sendo puxado, empurrado ou também parado pela vida. Bom é quando a gente está no ritmo, né? Tá observando o ritmo. E eu li uma frase bíblica essa semana passada, eu acho, né? Que falava sobre obediência a Deus. E aí a passagem dizia: quando a gente não é obediente a Deus no momento que Deus pediu a obediência, isso também é uma desobediência, né? Então Deus pediu para te fazer uma coisa, vamos supor X hoje, e tu, não, semana que vem eu faço. Se tu deixar para semana que vem, tu tá sendo desobediente. E aquilo me pegou de uma maneira assim de, cara, o tempo importa, né? O ritmo importa, o timing das coisas importam. Então, se era para mim fazer hoje algo na minha vida e eu deixar para fazer semana que vem, talvez não tenha mais o mesmo efeito. Com certeza não vai ter o mesmo efeito, mas talvez não tenha o efeito que deveria ter. E se ao mesmo tempo eu tentar antecipar para hoje algo que deveria ser para semana que vem, também não vai funcionar, né? Se a gente quiser acelerar uma gravidez, por exemplo, que o neném nasça antes dos 9 meses, a gente prejudica essa gestação, a gente não ajuda, a gente atrapalha. Então, a gente compreender esse ritmo, né? Esse prazo, esse timing é importante nos nossos desenvolvimentos. Então, hoje a minha consciência, né, que o meu convite é para que a gente analise esses ritmos. Será que eu estou evoluindo nos meus ritmos internos em relação aos externos? Será que eu estou muito desvinculada? Vamos trazer um exercício de presença para a gente ficar cada vez mais consciente do nosso momento presente, das nossas escolhas. E uma das coisas, uma ferramenta que eu gostaria também de recomendar aqui, e eu recebi a liberação dela, ela acabou de lançar a próxima versão, é a Mandala Lunar. Não sei se tu conhece, mas é um livro, né, para mulheres, que nos ajuda a nos acompanhar o ciclo menstrual, né, nos ajuda a acompanhar os nossos ciclos internos, e ele também traz as fases da lua, né, então também dá uma boa estruturada no nosso ciclo externo, né, na influência da lua no nosso ciclo. E eu, há muitos anos atrás, eu comecei a fazer a mandala lunar, aí depois que eu fui para a Austrália, lá não tinha, e eu perdi um pouco do hábito. Ainda fazia manual durante um tempo, mas depois eu perdi o hábito, agora eu quero resgatar e voltar a fazer de novo. Mas com essa mandala lunar, eu consegui acompanhar os meus ritmos internos e associar os ritmos externos lunares, e eu também conseguia ver quem eu era, quais os meus comportamentos, né? Porque a gente, mulher, ainda, além de tudo isso, cada semana a gente está de um jeito, né? Cada fase da nossa menstruação, a gente oscila muito de humor, de desejo, de disciplina, enfim, de ritmo mesmo, né? De como a vida dá. E através da mandala lunar eu consegui me perceber
quais semanas eu estava mais disposta, quais semanas menos, quais semanas eu estava mais criativa, quais menos, quais as semanas que eu me achava bonita, então ótimo para gravar vídeos, quais semanas que eu me achava péssima, então eu ia fazer trabalhos internos. Então, a gente perceber, né, esses nossos ritmos, quais são as nossas características, o que é bom, o que não é bom para nós naquele momento. Então, é uma ferramenta. Eu adquiriria, tem alguns pontos de venda, mas dá para te comprar pelo site. Eu posso deixar, o site, se eu não me engano, é mandalalunar.com.br. Você pode pesquisar aí no Google, acho que você acha. E se pesquisar no Google também não precisa nem, acho que comprar o material, eles têm lá no próprio site algumas materiais para impressão, né? E aí tu consegue imprimir da sua casa para fazer o controle. Mas eu acho que é uma ferramenta que também auxilia aí nos nossos controles, dos nossos ritmos, e não só do controle, mas do nosso conhecimento em relação aos nossos ritmos. Para mim, foi muito importante no meu percurso do autoconhecimento, foi bastante assim contribuição, né, para minha autopercepção, porque vai nos ajudando a nos analisar. Então, em relação a esse tema dos ritmos, né, se você tá aí com essa dificuldade, passando por esse desafio, presença, né, trabalhar nossa presença, trabalhar o aqui e o agora é essencial. E também alguma ferramenta que te ajude, né, a perceber como tu está sendo, como o que tu está fazendo, como que as coisas estão acontecendo aí na tua vida, como por exemplo a mandala lunar. Então fica aí as minhas dicas, né, as minhas recomendações e claro, né, procurar algum atendimento, alguma outra alternativa é sempre também grande contribuição. Então, eu fico à disposição, caso queira se desenvolver, olhar para isso e ter, né, um apoio, um incentivo, uma ajuda de um lugar diferente para poder olhar para a tua vida e também contribuir com os teus desenvolvimentos. Eu fico à disposição. Um beijão e até o próximo vídeo.